Olá pessoal, hoje nós iremos fazer uma receitinha para você estar fazendo, para estar tomando um cafezinho da tarde, que é uma rosca doce. Ela fica maravilhosa essa rosca e é super fácil de fazer. Então nós vamos adicionar 300 ml de leite morno aqui na minha vasilha. Ele tem que estar morno, tá? Não pode estar muito quente, senão vai fermentar o seu fermento antes da hora. Vou adicionar um sachê de fermento seco, um sachêzinho de 10 gramas, tá? Vou misturar ele aqui no meu leite morno. Em seguida, vou adicionar 1/3 de xícara de manteiga ou margarina, tanto faz, tá? Pode ser o da sua preferência, pode ser a manteiga ou pode ser a margarina. Se você usar a manteiga, ela vai ficar mais gostosa ainda essa massa, mas eu estou usando margarina, tá bom? Então, vou adicionar aqui, vou dar uma leve misturada. Se você quiser derreter essa manteiga, pode ser também. Se não quiser, não tem necessidade, ó. Como vocês podem ver, eu estou usando ela, só que ela está em temperatura ambiente, tá? Estou usando ela em pastinha mesmo, mas em temperatura ambiente. Vou adicionar também uma xícara de açúcar, uma colher de café de sal. E agora eu vou misturar bem aqui esse açúcar e esse sal, até não sentir grãozinho algum desse açúcar, tá? Então, misturo bem aqui até sentir que ele dissolveu por completo o açúcar aqui nesse leite. Em seguida, vou adicionar 2 ovos. Vou misturar bem até ele se misturar aqui por completo nessa misturinha também. E em seguida, iremos adicionar a farinha. A farinha não iremos adicionar de uma só vez. Iremos adicionar essa farinha aos poucos, tá? Eu tenho aqui nessa vasilha o equivalente a 800 gramas de farinha. Me deram exatamente 6 xícaras e meia dessa medida aqui que eu estou usando, tá? Então, eu tenho, se for em gramas, 800 gramas de farinha. Se for em xícara, eu tenho 6 xícaras e meia de farinha de trigo. Vou colocando aos poucos aqui nessa mistura. Vou misturando, vai chegar o ponto em que você não vai mais conseguir estar misturando com a espátula. Então, você vai ter que colocar a mão, tá? Para poder dar o ponto, chegar no ponto certinho da massa. Qual que é o ponto? É aquele ponto que ela não vai mais grudar na sua mão. Quando ela começar a desgrudar tanto da bacia ou da sua vasilha, quanto das suas mãos, esse é o ponto ideal, tá? O que vai determinar a quantidade exata da sua farinha é o tamanho dos ovos. Se os seus ovos for aqueles ovos jumbo, aqueles ovos bem grandão, pode ser que vá um pouquinho mais de farinha. Se for aqueles ovos menorzinhos, pode ser que vá um pouco menos de farinha, tá bom? Então, o que vai determinar realmente a quantidade exata da sua farinha são esses ovos. Mas não é uma diferença muito grande, a diferença é bem pouca mesmo, tá bom, pessoal? Então, tem que ficar atento a isso também. Como vocês podem ver, ó, aqui já misturei, já está uma mistura bem grossa, ó, ainda consigo estar misturando com a colher, mas vai chegar ao ponto que eu não vou conseguir, como eu já falei pra vocês, então eu tenho que colocar a mão. Só lembrando a vocês, pessoal, para vocês não esquecerem de deixar o seu like, comente, compartilhe esse vídeo com um amigo, com o vizinho, no Facebook, no WhatsApp. E caso você chegou aqui agora no canal e não é inscrito, se inscreva, venha fazer parte você também do canal. Ative as notificações que assim que eu lançar vídeo novos, vocês serão notificados, tá bom? Aqui a minha massa já está ficando bem pesada, está ficando bem difícil de trabalhar já com a espátula. Então, agora eu tenho que colocar as mãos. Vou retirar todo o excesso aqui da minha espátula e vou continuar adicionando a farinha, só que misturando com a mão, até ela chegar no ponto em que vai desgrudar por completo, tanto da bacia quanto das minhas mãos.
Olha só, pessoal, já começou a desgrudar, ela ainda está um pouquinho pegajosa. Vou colocar um pouquinho mais de farinha e olha só, da quantidade que eu passei para vocês, me sobrou essa quantidade aqui, olha só. Mas eu ainda vou usar essa farinha tanto para sovar essa massa aqui na minha bancada, quanto também na hora que for modelar. Se ela grudar, eu vou usar um pouquinho também. Então, essa quantidade que eu passei dá certinho, porque aquela ali que ainda está na minha vasilha, vou usar aqui agora para sovar. Então, vou transferir aqui a minha massa para a bancada, vou polvilhar a minha bancada com a farinha e agora eu vou sovar bem essa massa, vou sovar bem mesmo. Quanto você conseguir, o quanto você puder, você sove ela, porque faz todo o diferencial na sua rosquinha, a quantidade que você sova. Então, vou sovar bem aqui, em seguida, vou deixar ela descansar até dobrar de volume, para só então modelar as rosquinhas. Após dobrar de volume, agora vou modelar as rosquinhas. Para cada rosquinha, eu vou pesar a quantidade de 90 gramas, mas você pode estar fazendo do tamanho que você quiser, da forma que você quiser, tá? Então, eu vou estar cortando em pedaços, cada pedaço pesando em média 90 gramas, tá bom? Aqui, pessoal, eu quero fazer uma observação para vocês do seguinte: se você cortou a sua massa aqui, aí você pegar ela e começar a amassar ela, ao você abrir o rolo, abrir ela em cilindro, ela vai ficar bem pesada e vai ficar bem elástica, vai ficar mais difícil de você estar abrindo ela, esticando ela para estar fazendo o formato da rosca, tá? Então, se você só pegar ali o pedaço da forma que tá, ou então só tirar, né? Vai ficar bem mais fácil. Aqui, ó, como vocês podem ver, esse pedaço aqui eu amassei ele, ó. Eu estico ele e ao eu soltar ele, ele volta novamente. Então, ele deu um pouquinho mais de trabalho pra tá esticando, mas consegui. Então, eu estiquei o cilindro, em seguida eu seguro uma ponta, vou rolando a outra e depois junto as duas e olha só como que fica, ó. Aí eu venho, pego as duas pontas e vou unir elas aqui. Posso unir elas assim ou posso simplesmente apertar uma em cima da outra, tá bom? E olha só como fica o modelo da rosquinha. Vou repetir esse mesmo processo com as demais e vou colocar em uma forma untada com farinha e manteiga. Mas caso você queira, você pode estar colocando somente farinha ou então pode estar colocando somente manteiga, tá? Então, eu abro o cilindro bem esticado, em seguida seguro uma ponta e vou puxando a outra. Olha só como vocês podem ver, ele mesmo já vai dando o formato. Em seguida, junta as duas pontas para ficar dessa forma. Vou repetir esse mesmo processo com todos e olha só a quantidade que me renderam. Lembrando que eu fiz com um peso de 90 gramas cada rosquinha, tá? Agora, vou cobrir elas com um pano de prato ou algum paninho que você tenha em casa e vou deixar descansar por em média 30 minutinhos a 1 hora até elas dobrarem de volume, tá bom? Lembrando que você tem que deixar espaço entre elas, porque elas vão crescer, olha só, já cresceram bastante aqui as minhas. Então, você tem que deixar um pequeno espaço para não grudar, tanto aqui nessa primeira hora que elas vão inchar, como no forno também. Ó, pessoal, agora aqui eu tenho uma gema, adicionei 1 colher de sopa de leite e vou pincelar em todas as minhas rosquinhas, para em seguida levar ao forno pré-aquecido a 180 graus até estarem douradas, tá?
Olha só, acabei de tirar as minhas do forno, elas estão bem quentes e olha só que linda que ficam. E para ficar melhor ainda, eu vou pincelar manteiga ou margarina aqui por cima delas. Vai dar mais brilho a essas rosquinhas e vai dar um sabor todo especial também, tá? Então, vou passar por todas elas. Em seguida, eu vou pegar uma para vocês verem como fica bem fofinha. Fica bem macia, olha só, a maciez e olha só como que ficou. E é isso, pessoal. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de deixar o seu like, comente, compartilhe esse vídeo com um amigo. Se inscrever no canal também, tá? Olha só o resultado das nossas rosquinhas. E esse foi o nosso videozinho de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijos, fique com Deus, até a próxima!